Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10, versículos 37 ao 39. Quem está comigo no chat, por favor, já coloca a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós vamos tratar. Mateus 10, do 37 ao 39. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo, o seu like ajuda demais para que outras pessoas sejam alcançadas por essa transmissão também. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos juntos, segunda a sexta, sempre 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá? Mateus 10, do versículo 37 ao 39. Olha o que diz. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Essa é uma fala de Jesus. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Opa, só um pouquinho aqui, gente, ó. Quase que o celular cai. Deixa eu só ajeitar aqui. Maravilha, vamos continuar. Vai dar certo. Então, gente, esse capítulo 10 é um capítulo muito interessante, porque nele Jesus comissiona os discípulos para irem pelas aldeias pregando os evangelhos, pregando o evangelho. Então, Jesus, até esse momento, ele já tinha curado enfermos, já tinha expulsado demônios, ele tinha feito maravilhas, por assim dizer. E os seus discípulos, até esse momento, ainda não tinham operado milagres pelas suas próprias mãos. Então, Jesus, ele compartilha o poder dele, a graça dele com os seus discípulos para a realização da obra. Você vai ver lá no início do capítulo, esse é um capítulo que tem 42 versículos, então não dá para a gente ler todo aqui agora, mas lá no início do capítulo, Jesus, ele dá o poder e ele dá a sua autoridade para os seus discípulos. Por que poder e autoridade? Vamos lá. Poder é a capacidade que você tem para realizar algo. A autoridade é a legitimidade que você tem, a legalidade que você tem para realizá-lo. Então, quem gosta de anotar aí, anota essas duas referências. Poder é a capacidade de realizar. Autoridade é a legitimidade. Então, vamos para um exemplo. Imagina que você vai para um clube de tiro e aprende a atirar. Então, você tem ali um poder na sua mão, você tem uma ferramenta, tem um poder para utilizar aquela ferramenta. Mas você não pode sair por aí atirando à torto e à direito. Nós temos leis no Brasil que regulam essas questões. Mas, por exemplo, um policial, dentro da sua atividade policial, pode ser que em algum momento ele precise utilizar a arma de fogo. Então ele tem não apenas o poder, que é a capacidade de manusear aquela ferramenta, mas ele tem também legitimidade diante das leis, diante da sociedade, uma convenção social, de que naquele momento, em determinadas situações, ele pode utilizar para defender a própria sociedade e a própria vida. Entende? Então, poder é a capacidade. Legitimidade é autoridade é a legitimidade, que algumas pessoas costumam falar também de legalidade para fazer algo no mundo espiritual. Então, Jesus compartilha tanto o seu poder quanto a sua autoridade. E Jesus dá uma direção para os discípulos para irem pregando pelas aldeias. E engraçado que durante o aconselhamento de Jesus, ele fala sobre algumas retaliações, algumas oposições que os discípulos enfrentariam naquela missão. Esse é um capítulo muito bom para você ler na sua casa. Mas é interessante que Jesus termina essa sua fala nesse capítulo, falando sobre algumas coisas que os seus discípulos, que os seus enviados precisam abrir mão. Nós precisamos colocar Deus como a prioridade da nossa vida. E muitas vezes, quando nós tomamos consciência disso, nós já temos alguma série de prioridades que nós precisamos deixar para trás. Como assim, Thiago? Não estou entendendo. Então vamos lá. Imagina que você seja um adulto de 25 anos. Que aos 25 anos você teve ali um encontro com Deus, um encontro com Jesus. E você falou assim, a partir de hoje eu vou seguir e servir a Jesus. Então, quando você tomou essa decisão, você já tinha uma série de prioridades na sua vida, uma série de sonhos, uma série de planejamentos, uma série de amores e de hierarquia de amores dentro de si.
Então Jesus não nasceu naquela hora, mas você tomou consciência da obra de Deus na sua vida naquela hora. Então quando você vai reorganizar essas prioridades para colocar Jesus em primeiro lugar, isso fatalmente vai te levar a abrir mão de outras coisas. Onde você prioriza Deus, você prioriza Jesus, você vai ter que rebaixar algumas outras coisas na sua vida. E aí Jesus, ele fala o seguinte: quem ama seu pai ou a sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. E aí no 39 ele fala aquela que eu considero a frase mais desafiadora, por assim dizer, que é: quem se apegar à própria vida, a perderá. E quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Só que parece um pouco contraditório, né? Quem tenta proteger a própria vida, perde. E quem abre mão da própria vida, a encontra. Como é que isso acontece? O que é que Jesus quer dizer quando ele afirma essas duas frases que nos parecem contraditórias? A pessoa que se apega à própria vida é a pessoa que se apega ao seu próprio estilo de viver, à sua própria proposta de vida. Digamos que você agora está sentado numa mesa com Jesus e Jesus te faz uma proposta. Eu quero que você seja o meu servo, eu quero que você esteja alistado no meu exército, eu quero que você faça parte dos meus discípulos. E Jesus tem ali uma proposta para você, mas essa proposta, apesar dela ter várias vantagens, tem muito mais vantagem do que desvantagem, mas ela tem algumas coisas que você vai precisar abrir mão, porque para estar fazendo parte do exército de Jesus, dos discípulos de Jesus, você vai ter que seguir a mentalidade de Jesus, os mandamentos dele, o padrão de vida dele. Então, você olha para aquela proposta é até boa, mas se você está tão apaixonado pelas coisas da vida, pelos prazeres da vida, por assim dizer, pelo seu próprio estilo de vida, que você se agarra à própria vida. Quem está entendendo aqui? Então, isso é se apegar à própria vida. E o que é que acontece com essa pessoa que se apega à própria vida? Ela acaba perdendo. Porque, na verdade, ela acha que vai estar aproveitando a vida, e, na verdade, ela está perdendo a vida, né? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem assim: olha, deixa eu aproveitar minha vida, depois eu vejo aí esse negócio de Jesus, de Deus, de Bíblia, depois do agora eu quero aproveitar minha vida. Não enche meu saco não, Thiago. Então ela acha que está aproveitando a vida. E quando ela encontra Jesus, ela percebe que na verdade estava desperdiçando a vida. Ela fala assim: poxa, se eu tivesse encontrado Jesus, se eu soubesse que era tão bom assim, eu teria ido antes. Entende? Então, tentar proteger a própria vida diz respeito a achar que viver da sua própria forma é melhor. Está tentando proteger a sua forma de ver a vida. Está tentando proteger as suas próprias ideias. Você acaba perdendo a vida. Mas aquele que abre mão de sua vida por causa de Jesus a encontrará. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, a ótica, a visão da pessoa que está de fora é: o fulano está perdendo a vida. Está perdendo as oportunidades, está perdendo os prazeres da vida, perdendo tempo com igreja, com Bíblia, com Jesus, com religião, com um monte de coisa. Mas ao mergulhar em Jesus, você percebe que não há nenhuma forma de viver mais prazerosa do que essa. Mas, Tiago, a vida com Jesus não envolve sofrimentos também? Sim, que envolvem sofrimentos que são exclusivos de quem serve a Jesus. Você vai passar perseguições apenas por estar seguindo a Jesus. Mas você vai perceber que sofrer com Cristo é muito mais prazeroso do que ter uma vida, entre aspas, tranquila, sem a presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, nós temos ânimo, fôlego e disposição para passar por qualquer sofrimento. Mas quando nós perdemos a presença de Deus, nenhum dos prazeres da vida pode compensar a ausência do Criador dentro da criatura. Percebe? Então, nós somos chamados não para nos apegarmos à nossa própria vida, mas para abrir mão dela por uma causa que é maior. Diz por aí uma frase, um conceito, não vou chamar de frase de efeito, mas é um conceito que eu até concordo, inclusive, que fala assim: ó, a pessoa só consegue viver bem quando descobre algo pelo qual vale a pena morrer. Consegue viver bem quando descobre algo pelo qual vale a pena morrer. E o que é algo pelo qual vale a pena morrer? É algo que é maior do que a sua vida.
Então você pensa, olha, isso aqui é maior do que a minha vida, então vale a pena entregar a minha vida para isso, porque eu vou perder a minha vida, mas vou ganhar algo maior. Entende? Se alguém falar assim, Thiago, qual é o seu time do coração? Eu vou falar Esporte Clube Vitória, o colossal, o maior time do universo. Se você discorda, paciência, você está errado. Eu sou do Vitória. Você fala assim, Thiago, você daria a sua vida pelo Vitória? Mas de jeito nenhum, tá muito longe disso, entendeu? Tá muito longe disso. Porque apesar do Vitória ser um dos meus amores de vida, eu não vejo ele sendo mais relevante do que a minha vida. Mas fala assim de Jesus, do Evangelho, aí a diferença é total. Porque a minha vida, apesar de ser muito importante para mim, eu quero permanecer vivo, eu não quero morrer, apesar da minha vida ser importante, eu entendo que o Evangelho é maior ainda. Dentro do que o apóstolo Paulo fala, gente, ele diz assim, ó, considero tudo perda diante do ganho que é Cristo. Paulo, quando ele cita isso, ele está falando de tudo aquilo que ele abriu mão, a posição social dele dentro do contexto israelense, a posição religiosa dele. Ele era o principal discípulo, um dos principais mestres de Israel naquela época, que era Gamaliel. Ele abre mão de muitas coisas, mas ele diz assim, olha, pudesse abrir, essa expressão considero tudo perda, significa, se eu precisasse abrir mão de novo, eu abriria, porque eu ganhei algo muito maior. Eu ganhei Cristo. Eu ganhei a presença de Deus. Eu ganhei um entendimento, uma missão, um propósito. Eu ganhei coisas que são muito maiores do que as coisas que eu perdi. E é interessante que quando Jesus ele envia esses discípulos para irem pelas aldeias, pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando demônios, nós temos aqui uma visão, um vislumbre do que é ser um embaixador do reino de Deus. E ser um embaixador contrasta bastante com a visão de ser um turista em algum determinado lugar, certo? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você está aqui no Brasil e aí você vai para um país no exterior, um país europeu, ou você vai para a América do Norte, um país que normalmente as pessoas vão. Você vai lá como turista, lá para a França, ver lá a Torre Eiffel, você vai lá para os Estados Unidos, lá para Nova York, ver a Estátua da Liberdade, você vai para outros lugares, enfim. E aí você chega lá como turista, o turista, ele só pensa em si mesmo. O turista, ele quer desfrutar, ele quer consumir o lugar. O turista, ele, apesar de estar resguardado pelas relações internacionais entre os países, mas se der algum BO para ele, na maioria das vezes ele vai ter que se virar sozinho. No máximo, ele busca a embaixada brasileira naquele lugar para dar um suporte específico para ele, mas é ele por ele mesmo. O embaixador é diferente. Por quê? Porque o embaixador, ele não vai lá para um deleite pessoal, ele não vai lá para tirar férias, pelo contrário, ele vai lá para representar o reino dele em terras estrangeiras. Eu lembro quando teve uma vez, rapaz, um episódio que eu não vou nem falar o nome dos países, que a questão política é tão louca nos dias de hoje que o pessoal já enviesa. Mas teve uma situação em um determinado país, não foi o Brasil não, onde estava havendo um problema lá de um estrangeiro que se refugiou na embaixada local. Aí estava o exército desse país, todo mundo assim na frente da embaixada de arma apontada, mas ninguém invadia a embaixada. Eu lembro que nessa época eu estava tendo aula de Direito Internacional na Faculdade de Direito, e aí o meu professor pegou esse exemplo para perguntar o seguinte, por que que aquele exército que estava cercando aquela embaixada, a embaixada era uma casa, né? Uma casa comum, um local, um escritório, uma casa comum. Por que aquele exército de dezenas de soldados, ou até centenas, estavam cercando o local e ninguém invadiu? Eles estavam com armas, era só invadir lá, render a pessoa. E não, o cara ficou dias lá dentro, o exército não fazia nada. E aí o professor explicando que uma embaixada é um pedaço de um país dentro do outro. Então, a embaixada brasileira nos Estados Unidos é um pedaço do Brasil dentro dos Estados Unidos. Então, se aquele exército invade a embaixada, seria uma declaração formal de guerra, porque você está invadindo um território estrangeiro sem autorização. Então, note como essa questão de embaixador, de embaixada é algo muito sério, né? Agora, o embaixador, ele não vai para lá, para outro país, representar suas próprias vontades. Ele vai alinhado com o governo local, o governo que o enviou, para representar as vontades do governo que o enviou. Hoje nós temos, o presidente do Brasil hoje é Lula, outrora era Bolsonaro. São dois adversários políticos que têm espectros políticos bem polarizantes, bem diferentes, bem distantes, não é verdade? Você consegue imaginar
Lula enviando Bolsonaro como embaixador dele num país? Ou você consegue imaginar Bolsonaro enviando Lula como embaixador dele para um país? Olha, do jeito que a política brasileira é, eu não descarto isso no futuro. Mas é uma coisa impensável. Por quê? Porque os dois pensam muito diferentes em muitas coisas. Então não tem como um representar o outro. Entende? O embaixador, para ser enviado, ele precisa estar alinhado com as vontades de quem o enviou. Da mesma forma, quando Jesus nos envia para que Deus nos encha do seu poder e da sua autoridade, é preciso que nós estejamos alinhados com o sentimento de Deus, com o desejo de Deus, com a vontade de Deus. Nós precisamos sempre guardar o nosso coração. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes nós perdemos a presença de Deus fazendo a obra de Deus. Isso aqui é muito sério. Perdemos a presença de Deus fazendo a obra de Deus. Ou perdemos a presença de Deus por conta de algo que Deus nos deu. Tiago, me dá um exemplo disso na Bíblia, simples. O rei Saul. Deus o escolhe como rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Deus o coloca no trono, Deus lhe dá toda a autoridade necessária para tal. E Saul se inebria, se embriaga tanto com o poder, que ele passa a amar mais o reino que Deus o deu do que o próprio Deus. Ele passa a amar mais a coroa que Deus lhe entregou do que o próprio Deus que entregou a coroa. Entende? Então, muitas vezes, nós passamos a amar mais a bênção do que o abençoador. Aí o que acontece quando o embaixador se desalinha das vontades do governo? Ele é destituído. Opa, volta para cá porque você não representa mais as minhas vontades. Entende? Então, nesse momento, nesse capítulo que fala de envio, onde Jesus está enviando os discípulos, é muito importante nós termos a noção de que nós não estamos nessa terra como um turista para curtir, para tirar férias, dar tchauzinho, fazer uma selfie e tal. Não é isso. Tiago, a gente não pode aproveitar da vida, desfrutar da vida, não estou falando isso. Mas até no momento onde você desfruta da sua vida, você precisa entender que há um propósito maior pelo qual você vive. Que há uma razão maior pelo qual Deus te fez nascer nesse tempo, nessas condições, nesse contexto. Entende? Gente, são tantas coisas que influenciam as nossas vidas que estão completamente nas mãos de Deus. Você não escolhe o tempo em que você nasceu, você não escolhe a família em que você nasceu, você não escolhe as suas características genéticas que vão afetar a sua estética, que vão afetar a sua alma, que vão afetar diversas coisas interna e externamente para você. Você não escolhe o país que você nasceu. Uma série de coisas que têm profunda influência sobre a sua história, você não escolhe. Quem é que escolheu para você? Deus. Então, se isso ocorreu, há uma missão, há uma razão, há um propósito, entende? Enquanto nós não percebermos que toda a nossa vida está debaixo desse propósito, nós vamos simplesmente desperdiçar a nossa vida achando que estamos protegendo ela. É o que está escrito no versículo 39. Quem se apega à própria vida, a perderá. Enquanto a gente fala assim, ó, Tiago, eu tenho o meu roteiro, a minha história, o meu planejamento, os meus sonhos, o meu querer. Você acha que está protegendo a sua história, está perdendo ela. Então, Tiago, como é que eu faço para ganhar minha história? Versículo 39. Quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Entende? Então, a melhor decisão que nós podemos fazer todos os dias é abrir mão do nosso querer para vivermos a vontade de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente acha que a vontade de Deus não é boa para a gente? A gente não entende. Porque se você entendesse a vontade de Deus, você mergulharia nela imediatamente. Recentemente, faleceu o pastor Tim Keller, infelizmente, né? E ele foi um dos grandes pastores das últimas décadas, tanto lá nos Estados Unidos como no mundo todo. Ele acabou tendo influência muito grande em diversos países. E eu já li alguns livros do Tim Keller, já vi algumas pregações. Ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim, ó, Deus não dá o que você quer. Deus dá o que você desejaria se você soubesse o que ele sabe. Calma lá. Vamos lá. Deus não te dá o que você quer. Deus te dá o que você desejaria se você soubesse o que Deus sabe.
entende? Se você soubesse tudo o que Deus sabe, até os seus desejos seriam diferentes. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de abraçar, de mergulhar na vontade de Deus, porque a gente ainda não entendeu os planos de Deus. E eu confesso, ninguém vai entender os planos de Deus por completo. Mas quando você não entende, o que é que você faz? Você confia dessa mesma forma, assim como está aqui no versículo 39. Diariamente, Deus nos convida a confiar nos seus planos, a se lançar nos seus planos. E pode ter certeza que todo aquele que se entrega sem reservas nas mãos do Senhor, nos planos do Senhor, na vontade do Senhor, meu amigo, vai descobrir um nível de prazer, de desfrute, de deleite na vida incomparável. Um dos piores sentimentos, eu não passei por isso ainda, porque eu não passei por situações de quase morte ou nada parecido, né? Mas dizem por aí, descrevem por aí, que uma das piores sensações possíveis é chegar na velhice arrependido. Porque aí você não consegue voltar atrás, você não tem tempo para voltar atrás, né? Na verdade, ninguém nunca tem tempo para voltar atrás, só que quando você é mais novo, você tem muito futuro pela frente para fazer diferente. O negócio quando você chega ali na velhice, já próximo de morrer, você, meu Deus, descobre que desperdiçou a vida, não viveu como deveria. E aí é uma dor muito complicada. Já uma das melhores sensações, também dizem, e essa aqui é, poxa, muito simples de visualizar, você não precisa ter chegado na terceira idade para pensar. Uma das melhores sensações é você chegar na velhice tendo a satisfação de que viveu da forma certa. Tiago, ainda não sou da terceira idade, eu tô jovem, tô adulto, ainda tenho muita vida pela frente. Como é que eu faço para visualizar isso? É simples. Uma das melhores sensações é você chegar no final do seu dia e deitar com a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que viveu da forma certa aquele dia, que fez o que era correto, de acordo com os valores da palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus. E uma das piores coisas, piores, é você ser aplaudido pelos homens, ser felicitado pelos seus colegas, ser celebrado pelos seus amigos, mas dentro de você não está bem resolvido. Você não consegue deitar a cabeça em paz, você não consegue descansar, entende? Então, pega essa palavra para o teu coração nessa manhã. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui. Aquele que se apega à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Quero orar junto com você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo seu convite. Eu oro por um despertamento no meio do seu povo. Começa por mim, Senhor, começa pelas pessoas que estão orando nesse momento, que estão clamando nesse momento, para que nós possamos, Deus, diligentemente, de maneira alegre, abrir mão da nossa vida, para, meu Deus, entregá-la a Ti, porque essa é a melhor escolha todos os dias. Eu oro, Deus, por quem está vivendo um dilema na sua mente, no seu coração, em relação a algo que tem a ver com essa palavra. Que o Senhor possa iluminar essa vida, dar força, coragem, direção para fazer o que é certo. Em nome de Jesus, amém. Gente, que Deus abençoe a todos. Deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, como Deus falou contigo nesse devocional. Teu feedback é muito importante para mim. Eu sempre leio todos os comentários e procuro responder sempre todos eles. E deixa aqui também o seu like ajuda para que essa transmissão chegue para mais pessoas. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se encontra sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, aqui no YouTube, começando o dia com a palavra de Deus, tá bom? Shalom no teu coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.